Babado, babado! Olá pessoal, vocês já perceberam que geralmente são os chefes de países que vão até os Estados Unidos para conversar com o chefe dos Estados Unidos e não o chefe dos Estados Unidos que vem a outros países para conversar, mesmo que seja assunto do seu próprio interesse? Pois é, isso aqui é imposição, né? Isso aqui é imposição, é a força do poder. E o presidente Lula viajou para os Estados Unidos para conversar sobre assunto de interesse para ambos os países, né? E aí, inclusive, eu acho que o Lula vai conversar também sobre a questão da criminalidade, né? As organizações criminosas, né? Lembra que, assim, o presidente Trump ameaçou o Brasil, insinuando que o Brasil tinha organizações terroristas? Pois é, aí o Lula bateu o pé, disse que aqui não tinha organizações terroristas, tinha organizações criminosas. E que se realmente o Trump quisesse combater, que o Lula aceitava uma colaboração dos Estados Unidos para combater a organização criminosa, né? Inclusive, citou fatos em que precisava do auxílio dos Estados Unidos para que prendessem criminosos brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos, né? E provavelmente nessa viagem o Lula vai conversar com ele sobre isso, né? O Lula está querendo combater realmente o crime organizado aqui no Brasil. E já que o Trump comentou sobre esse assunto, eu acredito que agora eles vão lá conversar para ver de que forma eles juntos podem criar uma ação de combate ao crime organizado, né? Isso é tão provável porque, além de estar na pauta do encontro, o ministro da Justiça, o chefe da Polícia Federal, foi com ele, né? Então, provavelmente esse vai ser um dos principais assuntos. E a direita tá um pouco com ciúmes, né? Porque assim, lembra da arrogância, da prepotência do Eduardo Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos, e ele chegou a falar há tempos atrás que se o presidente Lula quisesse conversar com o Trump, tinha que passar por ele. Lembra? Na época do tarifaço, ele chegou a comentar sobre isso, chegou a dizer que se Lula quisesse negociar o tarifaço, fazer qualquer tipo de negociação com o Trump, tinha que primeiro passar por ele, né? Olha que absurdo, né? Como se o Trump precisasse, né? Como se o Lula precisasse do Eduardo Bolsonaro para poder conversar com o chefe de Estado dos Estados Unidos, né? E como se Trump também conversasse com qualquer um, né? Como se ele fosse o agente porta-voz, né? Como se fosse ele que decidisse com quem Trump deveria se encontrar ou não. Que absurdo, né? Babado. Vamos ver o resultado, vamos ficar atento aqui para ver o resultado dessa reunião. Lula sabe o que faz. Quando Lula se encontra com o chefe de outros países, é justamente para fazer negociações em que ambos sejam beneficiados, e Lula, com expertise, provavelmente vai procurar beneficiar muito mais, cada vez mais, o nosso país. Porque Lula é o verdadeiro patriota. Tchau, até a próxima. Tchau.